A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Glória a Deus. Eu profetizo forças sendo renovadas nessa noite. Eu profetizo a alegria do alto sendo liberado sobre as nossas vidas hoje. Eu profetizo vidas saudáveis aqui nesse lugar. Vidas que fluirão na presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu profetizo uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja convicta, uma igreja que flui no rio de Deus. Aleluia. Senhor, eu abençoo cada família nesse lugar, Senhor. Oh Deus, eu oro por cada pessoa que se encontra aqui. Oh Senhor, encontra corações abertos para ouvir a Tua voz, Senhor. E não somente ouvir a Tua voz, mas obedecer a Tua voz, Pai. Nós declaramos que nós te amamos, nós amamos a Tua presença e nós queremos sair desse lugar, Senhor, renovados pelo Teu Espírito. Abençoe, Pai, aqueles que estão nos assistindo agora pela internet, que eles recebam renovo do Senhor, que eles sejam abençoados em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer aleluia. Nós precisamos ser cristãos aleluiados. Amém? Dando glória a Deus, aleluia. Meu marido disse que no domingo eu sou sapatinho de fogo, né? Queridos, nós precisamos dia após dia estar conectado com o Pai. Porque quando nós estamos conectados com o Pai, Ele libera fogo, Ele libera alegria, Ele libera renovo. E eu profetizo isso sobre a sua vida, amém? Eu não sei como você chegou aqui, mas uma certeza eu tenho, o Espírito Santo, Ele está aqui para nos renovar. Amém? Para nos renovar e nos alinhar ao centro do propósito dEle. Amém? O tema dessa mensagem de hoje é: seja um cristão saudável. Ô glória! Você pode dizer isso para o seu vizinho? Diga assim: seja um cristão saudável. Agora vira para o irmão do outro lado e diga: seja um cristão saudável. Amém? Queridos, e saúde engloba muita coisa, né? A saúde, ela engloba um todo. E eu creio que o Senhor, quando Ele fala que vem para nos dar uma vida abundante, isso fala de uma vida saudável. E é interessante porque nós temos vivido num mundo que tem tentado nos entulhar o tempo todo, né? Nós temos vivido num mundo em que tem tentado nos tirar do propósito o tempo todo. Mas nós precisamos entender que, como cristãos, nós dependemos de uma fonte. E essa fonte, ela é inesgotável. Amém? A nossa fonte é Jesus. O salmista fala no Salmo 87, no versículo 7, que todas as nossas fontes, elas estão nele. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte de alegria, Ele é a nossa fonte de esperança, Ele é a nossa fonte de paz. Amém? Ele é a nossa fonte de saúde. E eu creio que essa saúde, fluindo nessa saúde, que o Senhor Ele quer nos usar. Amém? Na nossa comunidade, na nossa casa. Eu quero pedir que você abra lá no livro de Provérbios, no capítulo 4. Esse é um texto poderoso. Ele é um texto que realmente nos ensina um segredo poderoso. Aqui em Provérbios, no capítulo 4, a partir do versículo 20. Encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim: meu filho, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade.
Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Versículo 26. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Aleluia. Eu acho esse texto muito poderoso. Esse versículo 23, ele é muito conhecido. Nós sempre declaramos ele aqui na igreja. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. E eu quero assim, ontem eu estava meditando e orando, e eu quero liberar aqui algumas pérolas. Para que nós tenhamos uma vida saudável, nós precisamos vigiar alguns passos na nossa vida. Amém? Quando Romanos, no capítulo 12, nos fala que nós não devemos nos moldar aos padrões desse mundo. Quem dita os nossos padrões não é o mundo, não pode ser o mundo. Mas quem tem que direcionar a nossa vida é a palavra de Deus. Amém? Nós somos lavados e nós somos transformados pela palavra de Deus. Quando a Bíblia fala lá em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É essa palavra que vai nos transformando. É a intimidade com Deus que vai nos direcionando. Então, como cristãos, nós precisamos nos moldar aos padrões do céu. Sabe por que tem faltado saúde na vida de muitas pessoas? Hoje nós vivemos numa geração onde as pessoas elas estão enfermas. Enfermas fisicamente, enfermas na alma. Porque não têm vivido conforme os padrões do céu. Mas o Senhor, Ele nos chama todos os dias para viver conforme a palavra de Deus. Amém? Conforme a palavra de Deus. Aqui, o pai está instruindo o filho no versículo 20. Ele diz, meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. É saúde para todo o nosso ser. E uma das coisas, queridos, que nós precisamos vigiar na nossa vida são os nossos pensamentos. Coloque a mão na sua cabeça e diga assim, eu preciso vigiar os meus pensamentos. Meu esposo falou sobre isso no domingo e é uma das coisas que nós precisamos de fato vigiar. A Bíblia fala lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo está instruindo aqui a igreja de Filipenses. Ele diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem naquilo que é nobre. Porque, queridos, o inimigo ele tenta o tempo todo agir na mente. Porque antes que algo desça para o nosso coração, primeiro começa aqui. Né? Nós começamos a pensar tantas coisas. E pensar coisas negativas. Muitas vezes nós nos cansamos e pensamos em coisas que nunca nem vai acontecer. Andamos preocupados, andamos ansiosos. E o que a palavra nos diz? Lá em 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Queridos, o Senhor, Ele tem cuidado de mim, de você. Amém? Nós não podemos esquecer disso. É interessante que com tanta facilidade nós nos esquecemos das verdades que estão escritas aqui na Bíblia. Mas nós precisamos declarar aquilo que a palavra de Deus nos diz. A palavra de Deus nos diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Mesmo no dia mau, o Senhor está cuidando de mim e de você. Mesmo naquele dia difícil, o Senhor, Ele está ali. E tudo que nós precisamos é dizer, Senhor, eu confio em Ti. Senhor, quando os maus pensamentos vierem, eu vou lembrar, Pai, da Tua palavra, que diz em Filipenses 4:8. Tudo que for puro,
tudo que for correto, tudo que for nobre, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai, nisso ocupe o vosso pensamento. Sabe aquelas pessoas que pensam tanta coisa e começam a pensar tanta bobagem que ficam cansados de pensamentos negativos. Mas nós precisamos pensar nas coisas lá do alto. Amém? Pensai nas coisas lá do alto. Nós somos cidadãos do céu, nós estamos aqui, mas nós estamos aqui nessa terra para fazer a vontade do Pai. Amém? Qual foi a oração que o Pai nos ensinou? Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Aleluia! Queridos, é através das nossas vidas, do nosso posicionamento. Nós precisamos, queridos, nos posicionar todo dia. E sabe quem é o principal responsável por esse cuidado com os nossos pensamentos? Somos nós mesmos. Nós que precisamos dizer: Senhor, eu preciso ser renovado. Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente, Senhor, porque eu quero, Pai, ter pensamentos bons. Sabe o que a Bíblia fala lá em Mateus 6? Ele diz assim: olha, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Isso fala, sabe, a Bíblia fala que os olhos, eles são as janelas para a alma. Muitas vezes nós olhamos e às vezes julgamos, mas que nós tenhamos um posicionamento diferente, aquele posicionamento que a Bíblia nos ensina. E à medida que nós agimos assim, nós teremos uma vida saudável. Amém? Porque uma mente contaminada, ela nos separa de Deus. Uma mente suja nos separa do propósito de Deus. Por isso que nós precisamos vigiar nossa mente. Amém? Sabe qual outro passo que nós precisamos ter muito cuidado para que a gente tenha uma vida saudável? É vigiar as nossas palavras. Ter cuidado com aquilo que nós dizemos. Eu sempre gosto de falar com as mulheres. Hoje a gente estava aqui na oração e a gente está num propósito de jejum e oração, 40 dias. Hoje é o 4º dia. E o jejum que nós estamos fazendo é o jejum de palavras. E muitas mulheres acabam que ficam na dúvida: meu Deus, pastora, como que é esse jejum? Me explica. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. E eu disse: você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, porque facilmente a gente acaba utilizando a nossa língua para aquilo que não é bom. Tiago 3, no capítulo 3, fala que o poder da vida e da morte está na língua. Então a gente precisa ter muito cuidado. O salmista fala no Salmo 141, no versículo 3, ele diz: Senhor, coloca um vigia na minha boca, para que eu não fale aquilo que não seja bom. Porque, queridos, primeiro começa no pensamento, e depois desce para o coração. E a Bíblia fala que a boca fala do que está cheio o coração. Né? Por isso que a gente precisa primeiro vigiar os pensamentos, para que aquilo não desça para o coração, porque você vai falar do que teu coração está cheio. Teu coração está cheio de coisas boas, ou teu coração está cheio de maldade, de coisas ruins? Você identifica isso quando você libera palavras negativas. Quando você vê uma pessoa falando tanta coisa negativa, é porque o coração está cheio de entulho. E é aí que nós precisamos parar, orar e dizer: Senhor, purifica a minha mente, purifica o meu coração, Senhor. Seja o centro do meu coração, como nós cantamos. Seja o centro nas minhas atitudes. Oh, Deus, me ajuda. Queridos, nós somos falhos. Por isso que nós dependemos de Deus o tempo todo. Diga assim: é dependência total. Queridos, é dependência total. Porque o ser humano, ele é mau. Ele tende para aquilo que é mau. A carne tende a gritar o tempo todo. Mas nós precisamos ser renovados o tempo todo. Por isso que a intimidade com Deus, a intimidade com o Espírito Santo, ela precisa ser diária. É não apagar o Espírito Santo, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5. É orar sem cessar. É orar sem cessar para que o Espírito não, para não apagarmos o Espírito Santo.
é sermos renovados, é nos regozijar sempre, é estar na presença de Deus constantemente, porque é estando na presença de Deus que Ele renova as forças, é onde Ele renova a nossa alegria, é onde Ele purifica o nosso coração, amém? Ele nos dá um coração igual ao dele, é orando, é dizendo, Senhor, me dá um coração igual ao teu. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu julguei. Perdão pelas vezes que eu tive pensamentos maldosos. Me perdoa, Senhor. Eu não quero ser esse tipo de pessoa, mas eu quero ser alguém que te glorifica o tempo todo. Se eu abrir a minha boca, seja para declarar palavras de bênção. Amém? Eu quero pedir que você abra comigo lá em Mateus, no capítulo 11. Aleluia. Mateus 11. Na verdade, Mateus 15, um pouquinho mais à frente. Mateus 15, versículo 16. A palavra de Deus diz assim: será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem puro, mas o comer sem lavar as mãos não torna impuro. Os fariseus estavam questionando aqui os discípulos de Jesus. Ele falou, olha, o que torna o homem puro não é o que entra pela boca, mas o que sai da sua boca, e isto o torna impuro. Por isso que nós precisamos, queridos, vigiar aquilo que nós falamos. Se for para falar, fala a palavra de bênção. Vigiar, eu falei para essa irmã, teve uma irmã que chegou para mim e disse, pastora, eu tô aflita, pastora, porque eu falei besteira, eu quebrei o jejum, pastora, e agora? Falei coisa que não devia, gritei em casa, tô aflita, pastora, e agora? O que fazer nessa hora? Eu disse, irmã, o bom é saber que o nosso Deus é um Deus misericordioso, né? Quando nós nos arrependemos de todo o coração, Ele vem e renova as nossas forças. Eu disse para ela, olha, o importante é permanecer no propósito, vigiar mesmo. Orar o tempo todo, dizer, Senhor, coloca um vigia na minha boca. Mas se falhou, vai lá diante de Deus, pede perdão e recomeça, irmã. Porque nós estamos no propósito, amém? Nós estamos no propósito, nós estamos prosseguindo e nós vamos prosseguir em continuar buscando a face de Deus e buscarmos sermos semelhantes ao nosso Pai, amém? Que as nossas atitudes sejam parecidas com o nosso Pai. E outro passo poderoso para que tenhamos uma vida saudável é ter cuidado com aquilo que nós cremos. Nós precisamos vigiar. O Senhor, Ele nos diz, olha, crê, a palavra de Deus nos diz, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aqui em Marcos 9, eu quero pedir que você abra lá comigo, fica um pouquinho mais à frente. Marcos 9, versículo 23. Marcos 9, 23 diz assim, se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Muitas vezes nós estamos acreditando em tantas mentiras que falam aí fora, mas nós precisamos crer no Senhor Jesus. E essa promessa, ela será real na nossa casa, que toda a nossa casa, ela será salva, amém? Quando nós cremos no Senhor Jesus, toda a nossa casa será salva, isso é promessa de Deus. Aqui o próprio Jesus está dizendo, olha, se podes, disse Jesus, tudo é possível
aquele que crê. Você pode levantar a sua mão e dizer: tudo é possível, aquele que crê. Querido, o crente, ele precisa caminhar crendo no Senhor. O que é que a Bíblia fala em Hebreus 11? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus é necessário crer que Ele existe, Ele é real. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Queridos, muitas vezes nós não vamos ver algumas coisas acontecendo, mas nós precisamos crer. Senhor, eu creio em Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor, Ele salvará toda a minha casa. Senhor, eu creio que o meu futuro está guardado em Ti. Senhor, eu creio que a minha vida é Tua. Senhor, eu creio que é o Senhor que está escrevendo a minha história. Senhor, eu creio que eu estou nesse tempo, eu vivo nessa geração para fazer a diferença. Senhor, eu creio não naquilo que o mundo declara, mas eu creio naquilo que a Tua palavra declara. A Tua palavra diz que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de Jesus. Senhor, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor ressuscitou o terceiro dia, eu creio que mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, Ele habita dentro de mim agora. O Espírito Santo está em mim, o Todo-Poderoso habita em mim, e eu me levantarei nessa força. Aleluia, aleluia. Querido, se é para Jesus, aplauda mais forte. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, o Senhor, Ele nos criou para termos uma vida abundante, uma vida saudável. Diga não, querido, sabe, a enfermidade. Diga não a uma vida cheia de incredulidade, não. Porque o mundo, ele vem para gerar incredulidade no nosso coração, para minar a nossa fé, para roubar a nossa paz, para roubar a nossa alegria. Mas nós precisamos estar conectados e crendo naquilo que a palavra de Deus diz. Queridos, Deus, Ele tem bons planos para mim e para você. Sabe, o Senhor, Ele se entregou naquela cruz para que nós tivéssemos essa vida abundante nessa terra. Queridos, nós estamos aqui nesse tempo com um propósito. Amém? Você crê nisso? Você crê que você está aqui no ano de 2018 com um propósito? Diga: eu creio. Você está aqui com um propósito, você vive nessa família por um propósito, você nasceu nessa família com um propósito, você mora aqui nessa cidade com um propósito, você é brasileiro com um propósito. Aleluia. Declare, queridos, sabe? Declare palavras de bênção. Diga: Senhor, eu quero ter uma vida saudável, eu não quero ser um crente doente, não. Eu não quero ser um crente perebento, não. Não. Eu quero ser um crente cheio da vida de Deus. Eu quero deixar o rio fluir. A Tua palavra diz em João 7,38 que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, aquela fonte cheia de vida. É essa fonte que o Senhor quer que eu e você sejamos. Uma fonte cheia de vida, a jorrar por onde vai. É jorrar a vida de Deus aonde vai. É jorrar a vida de Deus sobre essa cidade. É jorrar a vida de Deus sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. É declarar sobre a sua casa. Senhor, eu declaro o Salmo 112, que a minha descendência ela será poderosa sobre a terra. Poderosa sobre essa terra. Senhor, eu declaro, Pai, eu declaro, Deus, que o Senhor, Ele é meu pastor e nada vai me faltar, Senhor. Não vai me faltar provisão, não vai me faltar alegria, não vai me faltar esperança, não, Senhor. Tu és tudo que eu preciso. E se eu caminho com o Senhor renova a minha mente, o Senhor coloca um vigia na minha boca. O Senhor, Pai, é tudo que eu preciso e eu preciso crer até o fim, aleluia. Queridos, nós precisamos glorificar o nome do Senhor nessa terra. À medida que nós agimos assim, o mundo conhecerá que nós somos discípulos de Jesus. Nós não precisamos dizer muita coisa, mas as pessoas vão ver a diferença. Essa pessoa é saudável, essa pessoa ela não guarda entulho no coração, ela não guarda mágoa, ela não guarda rancor, ela pode até se irar, mas ela não
peca, porque ela tem uma vida no altar de Deus. Aleluia. Queridos, eu oro para que essa igreja seja uma igreja saudável. Nós profetizamos isso o tempo todo. Igreja adoração, uma igreja saudável. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Sabe quando o inimigo quiser lançar suas setas para trazer doença sobre a sua vida? Sabe, no mesmo tempo rejeite. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, é se sujeitar ao Senhor, se sujeitar à palavra, porque o crente, ele vive conforme aquilo que a palavra de Deus diz, não é aquilo que o mundo declara lá fora. O mundo lá fora declara tanta coisa, mas nós precisamos declarar aquilo que os céus dizem ao nosso respeito. Amém? Aquilo que os céus declaram ao nosso respeito. Aleluia. Quero pedir que você se coloque de pé aí no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Queridos, uma igreja acometida de enfermidade não pode ajudar um mundo enfermo. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Uma igreja acometida de enfermidades não pode ajudar um mundo enfermo. Queridos, existe um mundo enfermo lá fora. E nós precisamos de saúde para liberar a vida de Deus. Amém? Vida de Deus. Seja você a resposta que o mundo precisa. Amém? Que nós, como filhos de Deus, sejamos a resposta que esse mundo precisa. Esse mundo está sem esperança, mas nós somos aqueles que se levantarão como embaixadores de Cristo nessa terra. Amém? Que essa igreja se levante como embaixadora de Cristo nessa terra. Você é o embaixador de Cristo, meu irmão. Amém? Dê glória a Deus aí no seu lugar. Aleluia, você é o embaixador de Cristo. Se levante nessa força na sua casa, ali no seu bairro. Se levante. Todos os dias quando você se levantar, declare: eu sou o embaixador de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A minha boca, ela é uma boca que glorifica o Senhor. E eu creio, eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Aleluia! Nós precisamos, queridos, entender em quem nós temos crido. Oh, aleluia! O Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Eu quero pedir que você coloque a mão na sua mente agora. Nós vamos orar. Oh, Deus, obrigado por Tua palavra, Senhor. Obrigado pelas verdades contidas na Tua palavra. Oh Deus, essa palavra, ela não é uma palavra vã. Ela é antes a nossa vida, Senhor. Oh Deus, eu oro pela mente de cada um que se encontra aqui, Pai, nesse lugar. Deus, Tu és aquele que conhece, Pai, a vida de cada um, a mente de cada um. Oh Deus, eu oro por mentes renovadas nessa noite. Aleluia. Oh Deus, eu repreendo toda seta maligna que vem para trazer maus pensamentos. Eu oro por toda seta maligna que vem trazer confusão na mente de pessoas aqui. Mas eu oro por mentes renovadas. Aleluia. Mentes renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia. Coloque a mão na sua boca agora. Oh Senhor, a Tua palavra diz em Tiago 3 que o poder da vida e da morte está na boca, Senhor, na língua. Oh Deus, o salmista fala no Salmo 141, no versículo 3, Senhor, coloca um vigia na minha boca. Senhor, perdão pelas vezes que falamos, coisas que não edificam. Perdão pelas vezes que murmuramos. Oh Deus, mas nós declaramos que aqui nesse lugar se levantarão pessoas que irão profetizar vida de Deus. Vida de Deus. Pessoas que utilizarão seus lábios para declarar vida. Vida, vida. Oh Deus,
Oh Deus, eu oro por pessoas sendo levantadas aqui para anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas do reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque agora a mão no seu coração. Oh Deus, nós lemos hoje em Provérbios 4:23, que sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Oh Deus, se existem corações entulhados aqui, eu oro nessa noite, Pai, eu oro para que o Senhor venha purificar os corações aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor é um Deus que nos dá novas oportunidades, e eu oro, Senhor Jesus, corações limpos, limpos, limpos. Dai-nos um coração igual ao teu, Pai. Dai-nos um coração disposto a te obedecer, Senhor, a obedecer a tua palavra, a obedecer os princípios da tua palavra, Pai. Oh, aleluia, aleluia. Levante suas mãos agora, queridos. Agradeça ao Senhor por essa palavra. Agradeça ao Senhor pela doce presença dEle nesse lugar. Agradeça porque Ele é um Deus bondoso, misericordioso. Oh, aleluia. Digo obrigada, Senhor, pela oportunidade que eu tenho. Oh, Deus, pela oportunidade que eu tenho de ouvir a Tua voz e de ser transformado por essa palavra. Aleluia. 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 Agora declare: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio no Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor salvará a mim e a minha casa. Eu creio, Senhor, que o meu futuro está guardado em Ti. Eu creio em Ti, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Glorifique, querido, ao Senhor aí no seu lugar. Aleluia. Libere palavras de adoração ao Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Aleluia.